nossa aula de hoje é sobre História Natural da Doença. Antes de falar um pouco sobre a história natural da doença, sobre os conceitos atuais em relação à história natural da doença, é necessário entender um pouco sobre todo o contexto que se tem até o entendimento atual. Bom, no final do século XIX, houve uma identificação de diversos micro-organismos patogênicos e isso foi graças à ascensão de tecnologias como os microscópios. Foi possível observar que o nosso mundo ele era povoado por micro-organismos que não eram visíveis ao olho nu e que esses micro-organismos eles poderiam ser causadores de doenças. E isso permitiu o conhecimento e também a discussão de boa parte das questões relativas às doenças infecciosas, que são ditas como doenças contagiosas. Então, com esse conhecimento, foi possível entender que algumas das doenças que antes não era possível ter explicações, elas estavam tendo explicações, ou seja, estava conseguindo encontrar um fator causal para aquelas doenças. E algumas questões, elas persistiam, apesar desse conhecimento, persistiam ainda algumas interrogações sobre a origem de doenças em que novos casos surgiam sem qualquer contato direto com os indivíduos enfermos. Bom, apesar de ter esse conhecimento que alguns micro-organismos eles poderiam causar doenças e nessa época essas doenças eram causadas justamente pelo contato que o indivíduo poderia ter com o outro, algumas outras doenças, elas ainda persistiam sem explicação, porque hoje já se sabe que essas doenças, elas não têm necessariamente um fator causal, e assim mesmo elas podem terem toda uma rota aí de cadeia de transmissão. E no início do século XX, houve-se ainda mais o conhecimento da participação de vetores ou hospedeiros intermediários. Bom, aí foi possível entender que alguns outros organismos, alguns outros animais poderiam também estar participando dessa cadeia de transmissão, como por exemplo, algumas doenças que nós conhecemos hoje, como a dengue, que tem como um dos seus hospedeiros, o Aedes aegypti, do qual é um vetor. Nós temos aí a malária, nós temos aí várias outras doenças que necessariamente você tem que entender que ela tem a participação de um micro-organismo, existe um micro-organismo que é o agente causal daquela doença. A transmissão não se dá através do contato entre as pessoas, mas a transmissão ela se dá justamente pela participação de um vetor. E com esse entendimento foi possível entender e foi possível também estabelecer um modelo que anteriormente era conhecido como unicausal, em que eles mencionavam que toda e qualquer doença ela existia tão somente devido a uma única causa, ou seja, devido a um único agente, porque naquela época o conhecimento das doenças e o estudo delas se limitavam mais a, como estava justamente saindo dessa era, que são dita era bacteriológica, se limitava tão somente a associar um determinado tipo de doença a um micro-organismo em questão. E essa concepção
permitiu o sucesso na prevenção de diversas doenças, reduzindo a ação única de um agente específico, de modo que a relação era a seguinte: um determinado indivíduo infectado. Então, existia o seguinte modelo: determinado indivíduo infectado, ele poderia estar em um ambiente onde existia justamente um agente causal e existia uma causa, que é justamente esse agente causal, e que poderiam ter indivíduos infectados e indivíduos suscetíveis. Alguns outros mencionavam que um indivíduo infectado, ele foi infectado em virtude de um agente causal, como por exemplo um vírus, e além disso, esse agente causal poderia também trazer um outro grupo, que é dos indivíduos suscetíveis. Então, existia, na verdade, uma busca de uma causa verdadeira e específica da doença, e de modo que também era de interesse estudar a predisposição do corpo e do ambiente para o surgimento da doença. Mas hoje se sabe que nem todas as doenças elas possuem um agente causal, ou seja, nem todas as doenças elas são causadas por um único agente. É necessário entender que atualmente nós seguimos a tríade epidemiológica, onde os fatores ambiente, agente e hospedeiro, eles vão estar interagindo mutuamente. E de acordo com essa interação é que o indivíduo pode ou não apresentar alguma doença. Então, devido a esse entendimento que não existe um único fator, um único agente para causar uma doença, e que devido a isso nós estudamos até mesmo o conceito fatores de risco, nós entendemos assim que as doenças elas são multifatoriais. Então, por isso nós seguimos o modelo de explicação multicausal. E isso se dá porque a debilidade do modelo unicausal na explicação de doenças associadas a múltiplos fatores de risco favoreceu o desenvolvimento dos modelos multicausais. E a doença ela seria resultante de um desequilíbrio nas autorregulações existentes no sistema e possibilitar a proposição de barreiras à evolução da doença, mesmo antes de sua manifestação clínica. E isso permitiu o avanço no conhecimento dos fatores condicionantes da saúde e da doença. Então, logo na década de 1960, foi um período onde, com esses conhecimentos de que o ambiente, poderia estar interagindo para que o hospedeiro, no caso o ser humano, pudesse ou não apresentar a doença. Então, devido a isso, o modelo antigo de história natural da doença, que era um modelo unicausal, ele começou a receber algumas críticas, porque ele acabou considerando também, esse modelo multicausal acabou considerando as relações da saúde com a produção social e econômica da sociedade, onde esse modelo multicausal, onde esse modelo de multifatorial também buscou entender o contexto que aquele indivíduo vivia, para poder assim entender o porquê que ele apresenta determinada doença, porque que em algumas regiões é muito mais incidente algumas doenças e outras não. E o modelo da determinação social, saúde versus doença, procura articular diferentes dimensões da vida envolvida nesse processo, de modo a considerar aspectos históricos, econômicos, sociais, culturais, biológicos, ambientais e psicológicos que configuram uma determinada realidade sanitária. Então, a noção de causalidade ela é substituída do ponto de vista analítico pela noção de determinação. Então, nesse caso, a causalidade, que antes era vista de ser um fator determinístico, é apenas um fator que pode predispor.
Então, nesse caso, na epidemiologia, nós estudamos a questão da predisposição. Então, segundo Level e Clark, ele mencionava que a história natural da doença é o curso da doença desde o início até sua resolução na ausência de intervenção. Em outras palavras, é o modo próprio de evoluir que tem toda doença ou processo quando se deixa seguir seu próprio curso. Ou seja, entender como se dará o cursar de uma doença de uma forma natural. E o que iria, no caso, o que irá acontecer se não ocorrer nenhuma intervenção? É isso que a história natural da doença menciona, de modo que a doença apresenta um início, que é com a exposição de um hospedeiro suscetível a um agente causal, e apresenta um término, que é com a recuperação, a deficiência ou óbito. E de acordo com esse modelo, existe um período pré-patogênico e um período patogênico, sendo que no período pré-patogênico, a doença ela ainda não está instalada, mas há uma interação entre o agente, o hospedeiro e também o ambiente, ou seja, o agente, o ambiente, juntamente com o hospedeiro, que é justamente a tríade epidemiológica, elas estarão interagindo. E nesse período, há vários fatores para a ocorrência de uma infecção, para que a doença seja realmente instalada. Quanto no período patogênico, a doença ela já se encontra instalada. Existe o período de latência, né? Existe o período aqui que a gente chama justamente de horizonte clínico, onde o paciente ele irá apresentar sinais e sintomas, em algumas situações pode apresentar os sinais e sintomas, em outras situações, além dos sinais e sintomas, essa evolução pode chegar a níveis críticos, como no caso do paciente apresentar um estado crônico ou até mesmo ir a óbito. E de acordo com esses períodos, que é o período pré-patogênico e o período patogênico, existem modelos de prevenção que podem ser aplicados. Ou seja, existem os níveis de prevenção, que é a prevenção primária, que precisa ser aplicada no período pré-patogênico, ou seja, o objetivo é de fazer com que a doença ela não seja instalada, e no período patogênico, que é o nível de prevenção secundária e o nível de prevenção terciária. Bom, cada um desses níveis de prevenção, eles serão discutidos mais adiante. Mas, de antemão, esse modelo aqui, ele foi proposto, é um modelo proposto pela Organização Pan-Americana de Saúde, e ele também segue os mesmos princípios de Level e Clark. E ele menciona a seguinte coisa: na prevenção primária, há a promoção à saúde, nesse caso, a promoção à saúde é necessário entender se aquele indivíduo, né, ele tem boas condições de lazer, se ele tem uma boa condição de moradia, se educação e saúde é continuamente realizada naquela comunidade para impedir a instalação da doença, ou seja, são os níveis profiláticos. Além disso, no período pré-patogênico, na prevenção primária, também é aplicada a proteção específica. Nesse caso, envolve justamente a higiene pessoal e domiciliar, a saúde do trabalhador, a campanhas, né, e a aplicação de vacinas que visam a imunização e até mesmo o aconselhamento genético. No período patogênico, onde nós temos na prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce e tratamento imediato.
Nesse nível aqui, é possível, é importante, na verdade, haver inquéritos epidemiológicos, o isolamento do paciente quando é identificado, quando fala-se isolamento, não é nesse contexto que nós estamos vivendo, mas é a identificação do paciente que está doente e o seu tratamento imediato. Além disso, exames que visam a detecção precoce. Existe um outro nível de prevenção secundária, que é a limitação de danos. Nesse caso, envolve a recuperação do indivíduo, que são ações que visam futuras complicações e sequelas decorrentes da ocorrência da doença. E por último, existe a prevenção terciária, que é a reabilitação, que envolve a ter que evitar incapacidades. Bom, Levy e Clark, baseado no conceito dele, em que ele mencionava que a história natural da doença é o curso da doença desde o início até sua resolução na ausência de intervenção, ele se utilizou desse conceito para propor níveis de prevenção, que visam justamente ações intervencionistas que possam ser realizadas para evitar que o cursor da doença venha a evoluir de uma forma inadequada, por exemplo, chegando a óbitos, a incapacidades. Então, nós vamos entender cada uma dessas fases. Bom, nós temos aqui que é justamente o período pré-patogênico, tá? Onde o período pré-patogênico ele é de interesse dirigido para as relações susceptíveis, ou seja, é o período onde está ocorrendo ali a interação do agente, do hospedeiro e do ambiente, e o período patológico é o período patogênico, onde é de interesse, onde, aliás, interessam as modificações que passam no organismo vivo. Aí, nesse caso, a doença ela já está instalada. Bom, o período de pré-patogênese é o primeiro período e é a própria evolução das inter-relações dinâmicas, que envolvem, de um lado, os condicionantes sociais e ambientais. Como eu falei anteriormente, isso envolve justamente a questão da prevenção primária, onde aí é possível entender o contexto social daquele indivíduo. E do outro, os fatores próprios do suscetível, até que se chegue a uma configuração favorável à instalação da doença. Logo, os fatores sociais que influenciam o período de pré-patogênese, quais são? Nós temos fatores socioeconômicos, aí nesse caso é possível entender que os grupos socialmente econômicos eles estão menos sujeitos à ação dos fatores ambientais, que estimulam a ocorrência de certas doenças com incidência muito maior nos economicamente desprivilegiados, fatores sociopolíticos, fatores socioculturais, tá? Fatores psicossociais, a marginalidade, a falta de apoio no contexto social também são condicionantes, tá? Que nesse caso são condicionantes que podem justamente influenciar e pode tornar uma determinada população suscetível ou não ao adoecimento. E os fatores ambientais, que também influenciam o período de pré-patogênese, onde nós temos aqui os agressores ambientais, a industrialização crescente em locais onde existe muita emissão de gases poluentes, substâncias carcinogênicas, como, por exemplo, pessoas que fazem muito uso do cigarro. Então, elas estão muito mais suscetíveis a ter complicações. E os fatores genéticos também, multifatorialidade, que influencia o período de pré-patogênese.
que também eles são importantes para poder ter que predispor aquele grupo ou aquela determinada pessoa ou não. Por isso que nesse caso, provavelmente eles determinam a maior ou menor suscetibilidade de pessoas quanto à aquisição de doenças. No período de patogênese, que é a implantação e evolução da doença, nesse caso a doença ela já está instalada, este período se inicia com as primeiras ações que os agentes patogênicos exercem sobre o ser afetado. Então, seguem-se as perturbações bioquímicas em nível celular, continuam as perturbações na forma e na função, evoluindo para defeitos permanentes, cronicidade, morte ou então a cura. Bom, os níveis de evolução da doença no período de patogênese, existe a estimulação, a interação estímulo-susceptível, tá? Nesse caso, aí pode envolver justamente a questão do quanto que o sistema imunológico daquele determinado indivíduo vai responder. Existem também as alterações bioquímicas, fisiológicas e histológicas, nesse caso, já está envolvendo a implantação da doença e também a resposta de como que o sistema imunológico ele vai também responder os sinais e sintomas, né? E os defeitos permanentes, aí nesse caso já é o último nível de evolução da doença, onde vai envolver a cronicidade, ou então até mesmo o indivíduo pode chegar à cura. Bom, e de acordo com o período pré-patogênico e o período patogênico, nós vimos que existem os níveis de prevenção. E esses níveis de prevenção podem ser divididos em 3, que é o nível primário, secundário e terciário. Então, esses níveis de prevenção, eles têm como objetivo prevenir e prever antes que algo aconteça ou mesmo cuidar para que não aconteça. Bom, nós temos a prevenção primária, onde tem a promoção da saúde, tá? São medidas de ordem geral, onde envolve justamente a importância, né, de moradia adequada, a importância da educação, da alimentação adequada. Aí já envolve, na prevenção primária, cuidar para que não aconteça. Envolve justamente as medidas profiláticas. Na prevenção primária, também nós temos a proteção específica, onde envolve a imunização, a saúde ocupacional, a higiene pessoal e do lar, o aconselhamento genético, o controle de vetores, por exemplo, locais onde está ocorrendo, por exemplo, a presença de muitos mosquitos aedes. Então, a forma que se tem para poder prevenir a dengue é controlando os vetores, que no caso é controlando o mosquito, que é conhecido como mosquito da dengue. A prevenção secundária, ela é realizada no indivíduo sob a ação do agente patogênico ao nível já do estado da doença. Aí, nesse caso, o indivíduo ele já está doente, tá? Mas é possível tratar com ele na prevenção secundária em 3 níveis, né? Que é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é importante para poder prevenir incapacidades, para que o paciente ele tenha assim o tratamento correto e também, claro, ele tenha um tratamento o mais rápido possível, ele seja diagnosticado de uma forma precoce. Então, isso envolve a questão de inquéritos epidemiológicos. Esses inquéritos epidemiológicos, eles são importantes porque envolve aqueles índices epidemiológicos que nós estudamos anteriormente, que é sobre a prevalência, sobre a incidência. É importante obter esses números para assim poder saber prevenir, para assim poder prevenir, né, a nível primário, impedindo para que ocorra, aliás, cuidando para que não ocorra e cuidando também daqueles que estão doentes.
E também quanto à prevenção secundária em relação ao tratamento precoce envolve o reconhecimento tão prontamente desses indivíduos que estão doentes, para que eles sejam tratados e assim evitar a propagação, evitar com que a cadeia de transmissão da doença ela venha ter continuidade. E também quanto à questão da limitação da invalidez, que envolve justamente evitar futuras complicações, envolve evitar sequelas. Quanto à prevenção terciária, nós temos aqui prevenção de incapacidades, né, e a reabilitação do indivíduo. Apesar de não contemplado, mas também existe a prevenção quaternária, em que a prevenção quaternária envolve evitar danos e também evitar intervenções desnecessárias. Bom, turma, essa foi a nossa aula e obrigada.